Hoje, vamos para um lugar mais tranquilo, mais lento. Um lugar onde o maior drama do dia era se a tira da sua sandália arrebentou a caminho do mercado, ou se o seu vizinho disse algo filosoficamente questionável no jantar. E agora você tem que passar 3 horas desmontando todo o argumento dele antes que alguém possa ir para casa. Vamos para a Grécia Antiga. Não a versão de Hollywood, com seus templos de mármore reluzentes, batalhas heróicas e homens em armaduras de bronze posando contra céus dramáticos. A versão real. Aquela em que um filósofo acorda antes do amanhecer em uma casa pequena e fria, joga água fria no rosto, veste a mesma túnica de lã que usou ontem e começa mais um longo, lento e absolutamente comum dia de reflexão. Se você está se juntando a nós de algum lugar confortável esta noite, uma cama quentinha, um quarto silencioso, um ventilador zumbindo ao fundo, quero que saiba que você já está vivendo melhor do que a maioria dos filósofos gregos jamais viveu. E eles passaram a vida inteira tentando descobrir o que realmente significava uma boa vida. Antes de começarmos, se você gosta do que fazemos aqui, histórias lentas, história real, sem ruído, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Isso realmente ajuda. E deixe um comentário me dizendo de onde você está ouvindo e que horas são aí. Há algo maravilhoso em saber que pessoas de dezenas de lugares estão relaxando juntas, ouvindo a mesma história tranquila. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para criar um zumbido suave de fundo. Cubra-se com o cobertor e vamos embarcar juntos na jornada desta noite. Parabéns! Você acaba de acordar como um filósofo na Atenas antiga. O ano é aproximadamente 430 a.C., com uma margem de erro de uma década. E a boa notícia é que você está vivo, é relativamente livre e dedicou toda a sua existência a fazer perguntas que ninguém ao seu redor quer responder. A má notícia é que ainda não amanheceu. Seu colchonete está recheado de lã compactada, tornando-se algo tão confortável quanto deitar em uma pedra levemente macia. E em algum lugar lá fora, um galo está realizando o que só pode ser descrito como uma vingança pessoal contra o silêncio. Esta é a sua vida. E é, em quase todos os aspectos mensuráveis, profundamente, magnificamente entediante. Vamos começar pelo começo. O próprio começo do seu dia. Você acorda na escuridão. Não a escuridão confortável de um quarto com cortinas blackout e o brilho suave da tela de um celular por perto. Escuridão de verdade. Aquela densa e absoluta que te lembra que o sol é uma entidade separada de você, com seu próprio horário e seus próprios planos, e que ainda não decidiu aparecer. Sua casa é uma construção modesta. A palavra modesta desempenha um papel importante nessa frase. Ela é feita de tijolos de barro e madeira, o que soa mais charmoso do que realmente é, porque na prática significa que no verão as paredes absorvem calor como um forno lento e no inverno não conseguem retê-lo de forma alguma. E em todas as épocas do ano há um leve cheiro de terra e lã velha que você já parou de notar há muito tempo. O chão é de terra batida, coberto em alguns lugares com esteiras de junco. Você não tem móveis no sentido moderno. Você tem uma plataforma baixa para dormir, um baú de madeira para guardar seus poucos pertences,
uma pequena mesa e uma lamparina de barro a óleo que produz luz suficiente apenas para iluminar a área ao redor e nada mais. Não há janelas como você imagina. Há aberturas nas paredes, às vezes cobertas com venezianas de madeira, às vezes com tecido oleado e às vezes sem nada, porque quem construiu esta casa tinha opiniões sobre ventilação que não levavam em conta a ferocidade particular de uma noite de inverno ateniense. Você permanece imóvel por um momento na escuridão antes do amanhecer, algo em que os filósofos são excepcionalmente bons. A capacidade de ficar fisicamente imóvel enquanto a mente está em movimento é, de muitas maneiras, a habilidade essencial de sua profissão. Você já está pensando. Provavelmente estava pensando enquanto dormia. Há um zumbido baixo de atividade filosófica que percorre suas horas de vigília e se infiltra em seus sonhos. E esta manhã se refere a uma conversa que você teve ontem na Ágora, o mercado central e ponto de encontro de Atenas, na qual um homem chamado Cratinos apresentou um argumento sobre justiça que era tecnicamente coerente, mas de alguma forma profundamente errado, e você ainda não descobriu exatamente onde reside o erro. Isso o ocupará intermitentemente pelo resto do dia. Para os padrões da sua vida, esta é uma manhã bastante movimentada. Você se senta lentamente. Suas costas doem. Não de forma dramática, não de uma maneira que exija atenção, mas de uma forma silenciosa e persistente, típica de um corpo que passou décadas dormindo em superfícies duras, sentado em bancos de pedra e caminhando em estradas não pavimentadas. O desconforto físico crônico de baixa intensidade é simplesmente parte da textura da vida no mundo antigo, e a maioria das pessoas o experimenta tão constantemente que mal se torna motivo de reclamação. É simplesmente a condição de ter um corpo e usá-lo. Você estende a mão para pegar sua lâmpada. Em algum lugar da casa, que, se você for um filósofo de recursos modestos, consiste em talvez 2 ou 3 cômodos no máximo, você pode ouvir os pequenos sons da casa começando a se movimentar. Sua esposa, se você tiver uma, pode já estar acordada. Nas casas atenienses, as mulheres geralmente se levantavam antes dos homens, começando o trabalho de administrar o lar, que ocupava a maior parte de suas horas de vigília e pelo qual quase não recebiam nenhum reconhecimento público. Este é um dos muitos aspectos da sociedade ateniense que você, como filósofo comprometido com questões de justiça e virtude, talvez não tenha examinado tão criticamente quanto poderia. Você apara o pavio da lâmpada com a unha do polegar, um gesto tão automático que não exige nenhum pensamento. A chama se estabiliza. O pequeno círculo de luz âmbar se expande o suficiente para lhe mostrar o cômodo que você já conhece perfeitamente bem. Hora de levantar. Vestir-se na Atenas antiga não é uma operação complexa, o que é uma das coisas que mais o surpreenderia neste mundo se você chegasse aqui do futuro. Seu guarda-roupa consiste essencialmente em retângulos de tecido. Isso não é uma metáfora. A vestimenta fundamental da vida na Grécia Antiga é o kiton, que é um pedaço de linho ou lã que é enrolado, dobrado e preso ao redor do corpo, e mantido no lugar por uma combinação de alfinetes nos ombros, um cinto na cintura e uma certa quantidade de hábito. Não há corte, nem alfaiataria no sentido moderno, nem montagem complicada. Você pega um grande pedaço de tecido e o arruma ao redor do corpo. E é isso que as pessoas no mundo antigo chamam de se vestir.
Se você for rico, seu Kiton pode ser feito de linho fino, importado do Egito, ou tecido localmente com linho. Pode ser tingido, amarelo açafrão, azul feito de pastel, vermelho escuro da raiz de ruiva. Se você é um filósofo de recursos modestos, como a maioria dos filósofos, porque a filosofia não paga particularmente bem e nunca alegou o contrário, seu Kiton provavelmente é de lã sem tingimento, em um tom que poderia ser chamado generosamente de natural e menos generosamente de cor de um céu nublado sobre um pasto de ovelhas. Sob o Kiton, você pode usar um rimation, um retângulo maior de lã mais pesada que funciona como uma capa, um cobertor, algo para se sentar quando os bancos de pedra na estoa estão particularmente frios, e ocasionalmente como uma espécie de saco de dormir portátil, caso você tenha se envolvido em uma discussão filosófica que se estendeu significativamente mais do que o esperado. O rimation é o canivete suíço das vestimentas da Grécia Antiga. Ele faz tudo adequadamente e nada particularmente bem. Suas sandálias são tiras de couro presas a uma sola plana. Elas oferecem exatamente a mesma proteção para os pés que tiras de couro presas a uma sola plana, ou seja, uma quantidade moderada, e exigem que sejam amarradas todas as manhãs de uma maneira que não é difícil, mas leva tempo suficiente para que você ocasionalmente se pergunte, filosoficamente, se o tempo gasto amarrando sandálias ao longo de toda a vida resulta em algo significativo, e se um design de sandália melhor não teria liberado horas coletivas suficientes da humanidade para produzir mais uma ou duas Ilíadas. Você se veste à luz da lamparina. Você joga água de uma bacia de barro no rosto. A água é fria porque não existe outro tipo. Água fria pela manhã não é, no mundo antigo, uma prática de bem-estar ou uma forma de autodisciplina deliberada. É simplesmente a temperatura da água, e você a joga no rosto e sente o choque, pisca à luz da lamparina, e essa é a sua rotina matinal. E tem sido a sua rotina matinal por 30 ou 40 anos, e você não tem nenhuma reclamação digna de menção. Você não escova os dentes de forma significativa. Você pode mastigar um galho. Você pode enxaguar com água. Existem preparações, pós feitos de carvão moído, pedra-pomes ou casca de ovo triturada, que algumas pessoas usam para limpar os dentes. E elas funcionam mais ou menos tão bem quanto se esperaria de pós feitos de rochas moídas nos dentes. Ou seja, provavelmente fazem alguma coisa, mas o que exatamente é difícil de medir. Seus dentes, se você fosse um filósofo de meia-idade no mundo antigo, seriam uma mistura de intactos e ausentes. E é assim que as bocas são. A saúde bucal na antiguidade não era tanto uma preocupação, mas uma negociação constante com o inevitável. E a maioria das pessoas já havia se conformado com isso quando chegava à sua idade. Você está pronto para começar o seu dia. A primeira tarefa da manhã do filósofo é o que os gregos chamavam de teoria, contemplação. Embora na prática essa palavra abranja tudo, desde profundas percepções metafísicas até sentar-se em silêncio sozinho, bebendo algo quente e tentando se lembrar do que estava pensando quando adormeceu. Você pega sua lâmpada e sua xícara de algo quente, falaremos sobre essa xícara em breve, e se senta no pequeno pátio interno que é o coração da maioria das casas gregas, de qualquer condição financeira, mesmo as mais modestas. O pátio é aberto para o céu. Ainda está escuro, mas a escuridão começa a se diferenciar. O preto profundo da noite verdadeira está se suavizando em algum lugar em sua extremidade leste, em algo que ainda não é cinza,
mas já não é tão absoluto quanto antes. Esta é a hora que filósofos e poetas sempre amaram. O mundo está silencioso. Os mercados ainda não abriram. As ruas ainda não estão movimentadas. Os únicos sons são o latido distante de um cachorro, o rangido de uma porta de madeira em algum lugar da vizinhança, os pequenos sons domésticos de uma família começando seu dia. Você se senta e pensa. O que você está bebendo merece ser descrito. Não é café. O café ainda não existe no mundo grego. Ou melhor, existe na África Oriental na forma de uma planta que ninguém aqui encontrou ainda. E levará mais uns 1500 anos até que comece sua lenta migração para o resto do mundo. O que significa que você, filósofo, está vivendo em um dos grandes contrafactuais não respondidos da história intelectual. O que os antigos gregos poderiam ter realizado com a cafeína? O que você tem, em vez disso, é algo como uma infusão morna. Ervas em infusão em água quente, às vezes com mel, ou simplesmente água aquecida no fogo, o que é pouco satisfatório, mas cumpre a função de aquecer suas mãos e lhe dar algo para segurar enquanto pensa, o que, no fim das contas, não é nada. O café da manhã dos antigos gregos, na medida em que o café da manhã existe como uma refeição formal, é uma ocasião modesta. Um pedaço de pão, achatado, denso, feito de farinha de cevada ou trigo, assado em uma chapa ou nas brasas, talvez mergulhado em azeite, talvez com uma pequena quantidade de algo ao lado, azeitonas, 1 ou 2 figos, se a estação for adequada, talvez um pedaço de queijo, se houver em casa. Vinho bastante diluído com água é comum nas refeições, mesmo no início do dia. Não como um luxo, mas como uma escolha prática. O abastecimento de água nas cidades gregas não é totalmente confiável, e o vinho diluído é mais seguro do que água de procedência incerta. Come-se sem muita cerimônia. Comer, na antiga tradição filosófica grega, não é algo que deva ser motivo de grande alarde. O excesso de comida e bebida é considerado uma fraqueza de caráter, uma falha da faculdade racional em governar a apetitiva. O ideal é a suficiência. Comer o suficiente para sustentar o funcionamento do corpo e nada mais. Alguns filósofos levam isso mais longe do que outros. Há histórias de Sócrates passando dias inteiros sem comer e depois consumindo quantidades enormes em simpósios, jantares, aparentemente sem efeitos nocivos, o que pode ser verdade ou pode ser o tipo de história que se acumula em torno de pessoas famosas, independentemente de ter realmente acontecido ou não. Você come seu pão e suas azeitonas e observa o céu acima do pátio mudar de preto para cinza e depois para o azul pálido característico de uma manhã ateniense. E pensa em Cratino e seu argumento sobre justiça. E começa, em algum lugar no fundo da sua mente, a encontrar o ponto em que as coisas dão errado. Quando você sai de casa, a cidade já está desperta. Atenas, em 430 a.C., era uma cidade com talvez 300.000 pessoas, o que a tornava um dos maiores centros urbanos do mundo antigo, e tinha todas as qualidades e todos os problemas que acompanham essa escala. Era densa, barulhenta, mal cheirosa e vibrante com a energia constante de um lugar onde muitas pessoas faziam muitas coisas diferentes em um espaço muito pequeno. As ruas não eram como você esperaria. Nesse período, não havia planejamento urbano abrangente no sentido moderno. As ruas eram estreitas, sem pavimentação e sinuosas, seguindo os caminhos de trilhas antigas e limites de propriedade, em vez de qualquer grade sistemática. Em algumas partes da cidade,
Elas eram estreitas o suficiente para 2 pessoas passarem uma pela outra sem se virarem. Em outras, onde as principais vias acomodavam o tráfego de carroças e procissões, eram um pouco mais largas, mas ainda assim nada que impressionaria alguém acostumado a uma cidade moderna. O cheiro era notável. Não havia um sistema de esgoto municipal digno desse nome. Os resíduos, humanos e animais, são gerenciados por meio de uma combinação de pinicos de cerâmica despejados nos ralos das ruas, latrinas públicas posicionadas sobre canais de água corrente, o trabalho de escravos domésticos onde as famílias podem pagar por eles e uma tolerância geral a condições que seriam consideradas absolutamente inaceitáveis no mundo moderno. A cidade tem escravos que mantêm algumas áreas do espaço público e existem áreas sagradas, templos, santuários, que são mantidas limpas como uma questão de obrigação religiosa. Mas a maior parte da cidade, na maior parte do tempo, cheira como a maioria das cidades pré-modernas, a animais, lixo e pessoas vivendo muito próximas umas das outras em condições densas, com infraestrutura limitada para gerenciar as consequências biológicas de toda essa vida. Você já está acostumado com tudo isso. Você viveu nesta cidade a maior parte da sua vida. Os cheiros se registram em sua consciência em algum lugar abaixo da atenção consciente, da mesma forma que o som de um relógio se registra se você pensar nele, mas desaparece no momento em que você para. Você caminha pelas ruas de Atenas e percebe a luz nas paredes pintadas das casas, a forma de uma discussão se formando em sua mente e o jeito como uma sombra específica se projeta sobre uma porta, mas não nota particularmente o cheiro. Seu trajeto esta manhã o leva por um bairro de oficinas e depois em direção à Ágora, o grande espaço aberto no coração da vida cívica e comercial ateniense, que funciona simultaneamente como mercado, tribunal, ponto de encontro e o mais próximo que a cidade tem de um centro social. As oficinas pelas quais você passa já estão abertas. Oleiros moldando argila sob a luz alaranjada da manhã. Um sapateiro sentado em sua bancada. Um furador cortando o couro. Um ferreiro cuja forja já está quente. O som do martelo no metal ecoando pela rua com um ritmo tão regular que é quase musical. O cheiro da forja, ferro quente, fumaça de carvão, o aroma metálico peculiar do metal aquecido, corta momentaneamente os outros cheiros da rua e depois recua à medida que você passa. Essas são as pessoas que fazem o mundo físico de Atenas funcionar. Os artesãos, os comerciantes, os pequenos produtores cujo trabalho diário produz os objetos que todos usam e sobre os quais pouquíssimas pessoas, na tradição filosófica, dedicam muito tempo a refletir. Existe, na cultura intelectual dominante do seu mundo, uma tendência a menosprezar o trabalho manual, a considerá-lo incompatível com o desenvolvimento da virtude intelectual, a ver a vida do artesão como de alguma forma inferior à vida intelectual. Em vários momentos, você refletiu sobre se essa visão está correta e tem certas reservas a respeito. E, se pressionado, provavelmente admitiria que o sapateiro trabalhando em sua bancada possui um tipo de conhecimento, um conhecimento prático, incorporado e material de seu ofício, que é genuinamente valioso e que os filósofos em suas colunatas muitas vezes não possuem por completo. Você provavelmente não dirá isso em voz alta hoje, porque a hierarquia entre o trabalho intelectual e o manual está profundamente enraizada na cultura ateniense, e apontar seus problemas dificilmente o tornará popular. Mas você pensa assim: a Ágora está movimentada. Mesmo a esta hora, a Ágora tem a qualidade de um lugar que está sempre em movimento, sempre gerando novos negócios,
novas conversas e novos dramas humanos. As barracas do mercado estão sendo montadas ao longo de suas bordas. Vendedores de peixe chegam do porto de Pireu, com suas pescas ainda brilhantes e úmidas. Vendedores de vegetais organizam seus produtos: maços de alho poró, cabeças de alho, azeitonas amontoadas em tigelas de barro. Vendedores de pão, vendedores de vinho, vendedores de todos os pequenos produtos que uma cidade precisa para funcionar. No centro da ágora e ao longo de suas bordas com colunas, algo completamente diferente está acontecendo. Homens estão conversando. Esta é, em certo sentido, a principal atividade da ágora ateniense. Conversar, discutir, debater. A troca de ideias, opiniões, informações, rumores, posições filosóficas, queixas políticas e propostas comerciais. Tudo conduzido simultaneamente e com um grau de intensidade que um visitante de uma cultura mais tranquila poderia achar surpreendente. Atenas é uma democracia imperfeita e excludente para qualquer padrão moderno. As mulheres não podem votar. Os escravos não têm direitos políticos. Os estrangeiros são excluídos da cidadania. Mas dentro do círculo de seus cidadãos do sexo masculino, ela é genuinamente, às vezes ferozmente, democrática. Todo cidadão pode falar na Assembleia. Todo cidadão pode votar. As decisões políticas não são tomadas por reis ou conselhos agindo em particular, mas por milhares de homens comuns reunidos em uma colina, discutindo até chegarem a algum tipo de resolução. Essa cultura de debate democrático criou, como um de seus subprodutos, toda uma classe de pessoas extraordinariamente boas em argumentar. Os sofistas, professores de retórica e argumentação que cobram taxas por suas aulas, fazem parte desse mundo e são figuras controversas nele. Eles podem, dizem seus críticos, fazer o argumento mais fraco parecer mais forte. Eles podem argumentar qualquer lado de qualquer questão com igual facilidade. Eles vendem sua habilidade para quem puder pagar por ela. E isso parece filosoficamente problemático para muitas pessoas, porque implica que a verdade é menos importante do que a persuasão. Você tem opiniões sobre os sofistas, os fortes. Chegaremos a eles. Por enquanto, você caminha pela ágora e observa algo que faz com a atenção singular que vem de anos de prática. Você observa um homem discutindo com um vendedor de peixe sobre o preço de um robalo. Observa dois cidadãos debatendo algo em voz alta perto do prédio do conselho, seus gestos enfáticos, suas vozes se fazendo ouvir. Observa um grupo de jovens reunidos em torno de alguém que parece estar discorrendo sobre um assunto de considerável importância, e você reconhece um dos jovens, que acena com a cabeça para você, e você retribui o aceno. Atenas é, em muitos aspectos, uma cidade pequena. Todos que importam para o seu dia a dia estão a uma curta distância a pé. As pessoas que você encontra hoje são, muito provavelmente, pessoas que você já encontrou antes e encontrará novamente. Há uma intimidade nisso,
um peso de história e relacionamentos acumulados que enriquece e complica tudo. Você encontra um lugar ao longo da estoa, a longa colunata coberta que margeia uma das extremidades da ágora, e se encosta em uma coluna e espera. Porque esperar é, na verdade, uma parte significativa do que os filósofos fazem. Você espera que o dia gere suas conversas, seus encontros, suas oportunidades de investigação. A filosofia, pelo menos o tipo que você pratica, não é primordialmente uma atividade solitária realizada em um escritório particular. É uma prática social, exercida em diálogo, que requer no mínimo 2 pessoas e, de preferência, um pequeno grupo disposto a debater por várias horas. Alguém virá. Sempre vem. O homem que chega não é Cratinos, o que talvez seja melhor, porque o problema com Cratinos e seu argumento sobre justiça é que ele está convencido de que está certo, e isso significa que a conversa precisará ser abordada com cuidado. O homem que chega é alguém que você conhece superficialmente, um comerciante de recursos moderados chamado Nicodemos, que tem se debatido ultimamente com uma questão sobre honra e reputação, e se a posição pública de uma pessoa na comunidade é a mesma coisa que sua virtude real, ou se são questões totalmente separadas que às vezes coincidem. É, em termos filosóficos, uma boa questão. Não é a questão mais profunda que você já encontrou. Não é o tipo de coisa que faz você sentir o chão tremer sob seus pés, como as melhores questões fazem. Mas é sólida, útil e provavelmente gerará uma conversa produtiva. Você cumprimenta Nicodemos. Ele o cumprimenta. Vocês caminham juntos pela estoa, o cenário natural para conversas filosóficas em Atenas. Caminhando e conversando, o ritmo do movimento acompanhando o ritmo do pensamento, o espaço com colunas oferecendo sombra no verão e abrigo da chuva, além de uma sensação de distanciamento da agitação do mercado, sem de fato estar separado dele. Vocês começam onde todas as boas conversas filosóficas começam, com uma pergunta, não uma resposta, não uma palestra, não uma declaração de sua posição sobre o assunto, uma pergunta. Na verdade, é isso que o distingue da maioria dos sofistas e da maioria das outras pessoas em Atenas que afirmam possuir sabedoria. Você não afirma possuir sabedoria. Você afirma, se é que afirma algo, estar ciente de sua própria ignorância e usar essa consciência como uma ferramenta para a investigação. A famosa afirmação atribuída a Sócrates, o Sócrates histórico, cuja vida e método se assemelham aos seus em muitos aspectos, é que a única sabedoria é saber que você não sabe nada. Isso soa como modéstia, mas não é exatamente. É um método filosófico. Comece com a ignorância. Faça uma pergunta. Siga a pergunta aonde quer que ela leve. Veja o que você encontra. O que você encontra, na maioria das vezes, é que a pergunta inicial não é exatamente a pergunta certa, que ela contém pressupostos ocultos, que as palavras que você está usando significam coisas diferentes do que você pensava, que o conceito que você achava simples e claro é na verdade complexo e multifacetado, com nuances que não se encaixam exatamente como você imaginava. Essa não é uma descoberta desanimadora.
É, na sua experiência, o início do pensamento verdadeiro. Então, você pergunta a Nicodemos o que ele quer dizer com honra. E ele lhe diz. E você pergunta o que ele quer dizer com a palavra que usou para lhe dizer o que quer dizer com honra. E isso continua por algum tempo. O sol já subiu a ponto de a estoa já não oferecer sombra suficiente, quando você e Nicodemos terminam de analisar a primeira camada da questão. Ao redor, a ágora continua seu auge. Conversas se formam e se desfazem. Um grupo de jovens ouve um sofista. Você percebe isso pela maneira como ele fala, com fluidez, confiança e visando mais a admiração do que a busca pela verdade. Discorrer sobre um tema relacionado aos deuses. Um escravo varre a passarela com colunas, carregando um feixe de juncos amarrados na alça. Alguém vende mel em potes de cerâmica no extremo da estoa, e o aroma chega até você quando a leve brisa da manhã sopra na direção certa. Nicodemos, a seu crédito, não se desanima facilmente. Algumas pessoas acham esse método de conversa, o questionamento interminável, a recusa em simplesmente dar uma resposta e encerrar o assunto, frustrante a ponto de ofender. Há pessoas em Atenas que não gostam de você justamente por esse motivo. Pessoas que sentem que as perguntas são uma espécie de truque, uma demonstração de humildade que na verdade é uma forma de agressão, uma maneira de fazê-las se sentirem estúpidas, enquanto mantém a aparência de inocência. Você entende essa reação. Você não concorda com ela exatamente, mas a entende. Há algo desconfortável em ter suas suposições examinadas. A maioria das pessoas prefere que suas suposições permaneçam intactas. Elas são como paredes de sustentação. Remova-as sem cuidado e algo pode desabar. Nicodemos não é esse tipo de pessoa. Ele está genuinamente envolvido, genuinamente intrigado, genuinamente trabalhando no problema com você, em vez de simplesmente esperar que você lhe diga o que pensar. Essas são as conversas que você mais valoriza. Não as que produzem as conclusões mais impressionantes, mas aquelas em que ambas as partes estão realmente se movendo, realmente mudando de posição à medida que o argumento se desenvolve, realmente descobrindo algo, em vez de apenas fingir a descoberta de algo em que já acreditavam. Por volta do meio da manhã, vocês já estabeleceram, juntos, que o que Nicodemos pensava ser uma única questão sobre honra é, na verdade, pelo menos 3 questões diferentes que têm ocorrido simultaneamente sob um mesmo nome. E que 2 dessas 3 questões podem ser respondidas de maneiras interessantes, enquanto uma delas pode não ter resposta alguma, ou pelo menos não pelos meios atualmente disponíveis. Esta é, pelos padrões da investigação filosófica, uma manhã produtiva. Em algum momento no final da manhã, uma pequena multidão se reúne. Isso acontece regularmente. Você não é famoso da mesma forma que generais e políticos. Não é o tipo de fama que faz com que as pessoas o reconheçam em um espaço público, abram caminho e desviem o olhar. Mas você é conhecido, da mesma forma que as pessoas que passam a maior parte do tempo na ágora e a maior parte desse tempo envolvidas em discussões filosóficas acaloradas
acabam sendo conhecidas. Ou seja, os frequentadores assíduos da Ágora sabem mais ou menos quem você é, o que você faz e têm opiniões sobre isso. Algumas dessas opiniões são calorosas. Há jovens em Atenas que o procuram especificamente porque ouviram falar das conversas que você tem, ou porque alguém que eles respeitam lhes disse que conversar com você vale a pena. Esses jovens costumam ser filhos de famílias ricas, o que cria uma situação social complicada, porque seus pais nem sempre compartilham o entusiasmo deles pelos tipos de perguntas que lhe interessam. E alguns deles ficam preocupados quando seus filhos voltam para casa depois de um dia na Ágora com a confiança um tanto abalada e suas crenças anteriores em um estado de desordem produtiva. Algumas opiniões são menos calorosas. Há quem considere o que você faz uma forma de perturbação social, uma espécie de vandalismo intelectual direcionado às crenças e costumes que mantêm a sociedade ateniense unida. Essa descrição do que acontece não está totalmente errada, embora você conteste a forma como é apresentada. Você não se considera um vândalo. Você se considera uma parteira. A metáfora é uma que você mesmo já usou, inspirada na profissão de sua mãe, ajudando ideias a nascerem em vez de destruí-las. A multidão que se reuniu esta manhã inclui alguns rostos familiares e vários desconhecidos. Um jovem que parece estar visitando Atenas, vindo de outro lugar. Seu sotaque e suas roupas sugerem que ele possa ser de uma das regiões do norte da Grécia. Está ouvindo com a intensidade peculiar de alguém que nunca ouviu esse tipo de conversa antes e ainda não tem certeza se a considera brilhante ou simplesmente estranha. Você reconhece a multidão, sem alterar particularmente o que está fazendo. A presença de uma plateia não altera a conversa. Na verdade, às vezes isso até esclarece as coisas. A necessidade de explicar seu raciocínio para pessoas que o ouvem pela primeira vez tem uma qualidade útil, uma função coercitiva que exige precisão, onde o pensamento individual pode se contentar com a aproximação. Nicodemos, por sua vez, tomou consciência da plateia e está se apresentando um pouco mais do que antes, o que é humano, compreensível e apenas levemente problemático. Você faz a pergunta que vinha construindo desde o início da conversa, aquela que lhe veio à mente enquanto Nicodemos explicava sua posição, aquela que estava esperando com a paciência de uma boa pergunta até o momento certo. O jovem do norte para de se mexer e escuta com muita atenção. O meio-dia chega com a qualidade peculiar da luz do verão ateniense, dura, brilhante, quase branca, o tipo de luz que faz o calcário branco dos templos da Acrópole parecer algo feito de luz do dia concentrada, algo quase brilhante demais para se olhar diretamente. A Ágora ao meio-dia está simultaneamente em seu ponto mais lotado e começando seu recuo parcial do calor. Esta não é uma cultura que trabalha durante a parte mais quente do dia, se puder evitar. O conceito que eventualmente será conhecido nas culturas mediterrâneas como sesta existe aqui em uma versão menos formalizada. A tarde pertence à sombra, à casa particular, ao sono, à comida e à recuperação do corpo dos esforços da manhã. Mas antes disso, há a questão da refeição do meio-dia. O almoço na Atenas antiga, assim como o café da manhã, é uma refeição modesta.
A principal refeição do dia vem à noite, e as refeições que a precedem são mais como paradas para reabastecer do que ocasiões especiais. Você pode comer em casa pão, azeitonas, talvez um pequeno pedaço de peixe seco, frutas, se for da estação. Você pode comer em uma taverna. Existem estabelecimentos dentro e ao redor da ágora onde se pode comprar comida simples: pão, sopa de feijão, vinho e outros itens básicos semelhantes. Ou você pode comer muito pouco, porque a tradição filosófica ateniense tem uma relação um tanto ambivalente com o apetite, e há um certo status associado à aparência de estar muito envolvido com a vida intelectual para dar muita atenção às necessidades do corpo. Você come alguma coisa. Você não é ascético o suficiente para pular a refeição completamente, e seu corpo, que está andando e falando desde antes do amanhecer, tem opiniões sobre ser alimentado. Você encontra um pedaço de sombra na beira da estoa, come seu pão e suas azeitonas e não pensa em nada em particular, o que é um tipo de pensamento próprio, o tipo que acontece nos espaços entre a investigação ativa, o tipo que às vezes produz as melhores ideias justamente porque não está tentando produzir ideias. Esta é uma das coisas sobre a vida filosófica que as pessoas de fora dela muitas vezes não percebem. Eles imaginam uma vida de constante e intensa atividade mental, de discussões e análises incessantes, com a mente sempre em plena atividade. E às vezes é isso mesmo, mas também são longos períodos de aparente quietude, de caminhadas, refeições e de observar a luz mudar na parede, daquele tipo de espera paciente que permite que as coisas se tornem claras no seu próprio tempo. Você já conheceu pessoas que tentaram forçar a compreensão filosófica, que a abordaram da mesma forma que você abordaria um projeto de construção, com planos, cronogramas e resultados pretendidos? Raramente foram elas que encontraram as melhores perguntas. As melhores perguntas, na sua experiência, surgem quando você está prestando atenção a outra coisa. A tarde é para trabalho individual. Nem todos entendem que a filosofia tem trabalho individual. Eles veem as conversas na ágora, os debates públicos, as relações de ensino e imaginam que isso seja tudo. Mas por trás da prática pública da filosofia existe uma enorme quantidade de esforço individual. Ler e reler textos, elaborar argumentos por escrito, testar ideias umas contra as outras no silêncio de uma sala onde ninguém está ouvindo, falhar em algumas coisas e recomeçar. Você não é Sócrates, que não escreveu nada. Você é um filósofo que escreve há anos, que tem folhas e rolos de papiro cobertos com as marcas cuidadosas e densas de alguém que pensa por escrito. E esta tarde você vai se sentar com alguns desses escritos e tentar descobrir se o que você pensava no mês passado sobre a relação entre conhecimento e virtude ainda é o que você pensa, ou se a conversa desta manhã com Nicodemos mudou algo. Você vai para casa. Sua casa está fresca à tarde. O pequeno pátio oferece sombra e as grossas paredes de tijolos de barro retêm parte do frescor da noite contra o calor da tarde. Sua esposa esteve aqui a manhã toda
administrando a casa com a eficiência e competência que a gestão de uma casa na Grécia Antiga exigia. A administração doméstica de uma casa grega é, na verdade, uma tarefa administrativa complexa, que envolve a aquisição e o preparo de alimentos, a produção têxtil, a supervisão de quaisquer escravos domésticos, a gestão das finanças, o cuidado com as crianças e a manutenção de todas as estruturas físicas e equipamentos da vida diária. Requer inteligência e capacidade organizacional significativas e não recebe praticamente nenhum reconhecimento intelectual da cultura dominante. Você a cumprimenta. Ela pergunta como foi amanhã. Você conta a ela sobre Nicodemos e as 3 perguntas. Ela ouve com a atenção peculiar de alguém que ouve esses relatos há muitos anos e formou suas próprias opiniões sobre eles, que às vezes compartilha e outras vezes omite, de acordo com um cálculo que você aprendeu a respeitar, mesmo quando não o compreende totalmente. Você vai para o pequeno cômodo onde trabalha. O trabalho físico da escrita no mundo antigo merece ser descrito, pois é tão diferente de seu equivalente moderno que constitui quase uma atividade distinta. Escrevia-se em papiro, se houvesse os meios para isso, papiro importado do Egito, um material caro que era cuidadosamente conservado e reutilizado sempre que possível. Também era possível escrever em tábuas de cera com um estilete, o equivalente antigo ao papel de rascunho, para anotações e rascunhos que podiam ser apagados, alisando a superfície de cera e reutilizados indefinidamente. Para uma escrita mais permanente, os rolos de papiro eram a tecnologia preferida, Lidos e escritos da esquerda para a direita, enrolados e desenrolados à medida que se trabalhava neles. O estilete era uma haste pontiaguda. A tinta era uma mistura de carbono, negro de fumo, a fuligem coletada das lamparinas de óleo e um aglutinante, provavelmente goma arábica. Ela secava em um preto profundo na superfície do papiro e durava, como sabemos, por um tempo extraordinariamente longo sob as condições adequadas. Parte do que foi escrito dessa forma na Atenas antiga ainda existe, 2.500 anos depois, em bibliotecas e museus ao redor do mundo. Você se senta em um banquinho baixo em sua pequena mesa. A luz do cômodo vem da porta e de uma pequena lamparina a óleo. Escrever com essa luz exige que você segure o papiro em um certo ângulo. Posicione a lamparina com precisão para evitar projetar sua própria sombra sobre a superfície. Você desenrola o pergaminho em que estava trabalhando na semana passada, encontrando o ponto com a facilidade da familiaridade. A escrita é sua, nítida, compacta. A caligrafia de alguém que passou anos aprendendo a fazer letras de forma econômica para não desperdiçar a superfície cara. Você relê o que escreveu e percebe, lentamente enquanto lê, que a passagem que você pensava estar terminada não está. Que há uma lacuna no argumento, um ponto em que você deu um salto que pareceu natural quando o fez, mas que agora, à luz clara desta tarde, parece menos um passo lógico e mais uma esperança disfarçada de inferência. É o tipo de coisa que acontece quando você trabalha em algo por muito tempo e quer que esteja terminado. Então se permite acreditar que está pronto, quando na verdade ainda não está. Esta é uma das experiências mais desanimadoras da vida filosófica. A descoberta de que aquilo que você pensava ter terminado não está terminado.
que o argumento que você acreditava ter construído está incompleto, que o trabalho continua. Você larga o pergaminho, pega uma tábua de cera e um estilete e começa, lentamente e com uma resignação que aprendeu ao longo de décadas a se transformar em uma espécie de paciência, a procurar a peça que falta. E então, um jovem que você conhece, um estudante, no sentido amplo de que a palavra estudante significa algo específico no contexto da Grécia Antiga, que é aquele que vem te encontrar, conversar com você e pensar sobre as coisas sobre as quais vocês conversam depois, chega à porta do seu escritório com a expressão de alguém que passou o dia todo pensando em algo e não consegue mais pensar nisso sozinho. Seu nome é Eufemo. Ele tem talvez 22 anos, filho de um rico armador do Pireu, inteligente à maneira impaciente e explosiva dos jovens que se depararam com ideias genuínas pela primeira vez e sentem como se tudo em que acreditavam antes precisasse ser reconstruído do zero. Isso não está exatamente errado. Na verdade, é precisamente o início da investigação filosófica. Mas também é exaustivo estar por perto por longos períodos, porque tem a qualidade de um fogo que ainda não aprendeu a ser uma lareira. Você larga a caneta, gesticula em direção ao outro banquinho, aquele que fica encostado na parede e é usado exatamente para esse tipo de visita. Ele se senta, começa a falar. Você escuta. Isso também é filosofia. A escuta paciente, atenta e aberta, que não busca imediatamente uma resposta, mas espera até que a outra pessoa termine de dizer o que precisava dizer. E então espera mais um instante, e só então começa a pensar no que responder. Eufemos tem pensado sobre a alma. Este não é um assunto trivial. A natureza da alma, o que ela é, se existe independentemente do corpo, o que acontece com ela na morte, se é a mesma coisa que a mente ou algo diferente, se os animais têm alma e, em caso afirmativo, se suas almas são do mesmo tipo que as almas humanas, tem sido uma preocupação central da filosofia grega por pelo menos 200 anos e não mostra sinais de se tornar menos interessante. Ele tem lido, diz ele, a leitura sendo em si uma tarefa significativa em um mundo onde os livros são caros e não estão universalmente disponíveis. E encontrou um argumento que lhe parece quase correto, mas não totalmente correto, e não consegue identificar onde está o erro. Você reconhece a experiência que ele está descrevendo. É uma das experiências mais produtivas na investigação filosófica e também uma das mais desconfortáveis. A sensação de estar muito perto de algo importante, mas não conseguir enxergá-lo completamente. De que está bem na fronteira da sua percepção. De que a qualquer momento ficará claro e de repente não fica. E você fica com a mesma proximidade da compreensão e a mesma frustrante incompletude. Você pergunta a ele o que o argumento diz. Ele te conta. Você pergunta o que ele quis dizer com a palavra que usou ao contar. E a tarde continua. Há um momento, em algum ponto do final da tarde, quando a luz que entra pela porta muda do brilho plano do meio-dia para a qualidade mais quente e direcional das horas que antecedem o pôr do sol, em que a conversa com Eufemo produz algo inesperado.
ele diz algo, uma ideia ainda em formação, uma observação que ele próprio parece não compreender totalmente, proferida com a hesitação de alguém que não tem certeza se o que está prestes a dizer é profundo ou estúpido, e você para. Não visivelmente. Seu rosto não muda drasticamente. Você não salta do banco, nem grita. Você simplesmente fica muito quieto, como alguém que acabou de ouvir algo que exige toda a atenção disponível. Porque o que Eufemo disse, sem saber que estava dizendo, está ligado ao problema em que você vem trabalhando há 3 semanas. A lacuna em seu argumento, o ponto em que você deu um salto que não era totalmente justificado. Ele, sem intenção, lhe entregou a peça que faltava. Isso acontece às vezes. Este é, na verdade, um dos argumentos a favor do método dialógico, para se praticar filosofia através da conversa, em vez do isolamento privado. A outra pessoa diz algo que você não teria pensado em dizer, que vem de um ângulo diferente, que ilumina o canto que você não conseguia ver. Você não pode saber de antemão qual conversa produzirá isso, e é por isso que você tem tantas delas. Você diz algo cuidadosamente neutro, que não revela a extensão da sua empolgação, porque a empolgação é sua e não é relevante para o que Eufemos precisa desta conversa, que é um interlocutor paciente que o ajude a refletir sobre sua própria questão. Mas internamente você já está inserindo a nova peça no argumento, testando se ela se encaixa, verificando a junção de ambos os lados, procurando onde ela se tensiona. Ela se encaixa. A lacuna se fecha. O argumento se sustenta. Você precisará anotar isso hoje à noite. O entardecer em Atenas anuncia-se através dos sentidos numa sequência particular e inconfundível. Primeiro, a luz muda. O brilho duro e plano da tarde dá lugar à longa e quente luz das horas que antecedem o pôr do sol. As sombras alongam-se e suavizam-se. A pedra branca dos edifícios começa a adquirir os tons dourados pelos quais a cidade é famosa e que pintores e poetas têm tentado captar, com sucesso imperfeito, desde o início da arte ateniense registada. Depois, os sons mudam. A cidade desperta do seu recuo parcial da tarde. Os sons das oficinas recomeçam. As ruas enchem-se novamente. O cheiro da comida começa a subir dos pátios das casas. O aroma rico e peculiar da cozinha grega noturna. Azeite aquecido em panelas de barro, alho amolecendo. O cheiro salgado e forte do peixe em conserva. O aroma doce e castanho do pão sírio na chapa. Eufemos sai quando a noite começa, voltando para a casa do pai com a leve sensação de atordoamento de alguém que passou várias horas a pensar muito e ainda não tem a certeza do resultado final de toda essa reflexão. Está tudo bem. O processo leva tempo. A conversa não é o fim da investigação. É uma etapa em um processo contínuo que pode se estender por anos. Você sai, não para a ágora, que agora está silenciosa, com suas atividades comerciais encerradas por hoje, mas para a casa de um homem chamado Alcibíades. Não o famoso Alcibíades, que já faleceu, mas um homem diferente com o mesmo nome, como acontece constantemente em uma cultura com um número limitado de nomes próprios, que está oferecendo um pequeno simpósio esta noite. O simpósio, o jantar,
É uma das instituições centrais da vida intelectual ateniense e uma que merece uma análise considerável. Não é simplesmente um encontro social, é uma ocasião formal com convenções específicas, uma estrutura reconhecida e um propósito explícito, que é, pelo menos nominalmente, filosófico, tanto quanto social. O nome significa literalmente beber juntos, e a bebida é de fato um componente significativo. Mas é uma bebida a serviço da conversa, uma bebida calibrada para soltar a mente e a língua, o suficiente para produzir honestidade, sagacidade e o tipo de discussão livre que as ocasiões mais formais da vida pública nem sempre permitem. O vinho é sempre diluído com água. Geralmente 2 partes de água para 1 parte de vinho, embora as proporções variem. E a bebida prossegue de acordo com convenções geridas por um simposiarca, um mestre da bebida, eleito entre os convidados no início da noite, que define o ritmo e regula a mistura. Você chega à casa de Alcibíades quando o sol está terminando seu trabalho no horizonte oeste. A casa é maior que a sua, o pátio mais amplo. O andron, o salão masculino onde o simpósio acontece, equipado com clinae adequados, os sofás baixos nos quais os participantes se reclinam durante o jantar. Uma postura que parece estranha aos olhos modernos, mas que era simplesmente a posição normal de descanso para homens adultos durante refeições formais neste mundo. Há talvez 10 ou 12 homens aqui esta noite. Você conhece a maioria deles. Um médico do Pireu cujo nome você sempre se esforça para lembrar. Você está pensando esta noite que seu nome pode ser Cleon, ou possivelmente Filo, nenhum dos quais parece totalmente certo. Um dramaturgo que teve um sucesso moderado nos festivais e está alegre com isso, como pessoas que esperavam menos. Um general que está entre campanhas e usando o intervalo para pensar em coisas sobre as quais normalmente não tem tempo para pensar. Vários mercadores, vários homens mais jovens, um homem que está visitando de Corinto, cujo sotaque é diferente do grego ático que você cresceu ouvindo, e cujas opiniões sobre política são notavelmente diferentes do consenso ateniense. A comida, servida por escravos que se movem silenciosamente entre os sofás, é melhor do que suas refeições diárias. Esta é uma das funções do simpósio. É uma ocasião para um nível de consumo que excede o cotidiano, sem cruzar a linha da extravagância que a tradição filosófica condena. Há peixe, cozido adequadamente em vez de simplesmente conservado. Há vegetais preparados com mais cuidado do que a cozinha doméstica média produz em uma noite comum. Há queijo, que é muito bom, e pão feito de trigo em vez de cevada, que é o pão dos ricos. Há vinho, que é bom, e a mistura está tão generosa esta noite que a noite transcorre num ritmo ligeiramente acelerado. A conversa no simpósio desta noite aborda em vários momentos os seguintes tópicos: a recente decisão da Assembleia sobre uma questão de política externa que várias pessoas presentes consideram equivocada, de maneiras que estão dispostas a afirmar agora que a decisão foi tomada e o momento para fazer lobby já passou. Uma nova peça que está sendo escrita pelo dramaturgo, que envolve um personagem claramente baseado em um político real que vive atualmente em Atenas e cuja reação ao se ver no palco é motivo de alguma especulação. Se os golfinhos são inteligentes em qualquer sentido filosoficamente significativo da palavra inteligente.
A questão de se a prática de cobrar taxas por instrução filosófica é compatível com o amor à sabedoria ou representa um mal entendido fundamental do que é sabedoria. Os méritos e limitações de um argumento específico sobre a natureza da justiça que alguém vem apresentando publicamente e que várias pessoas presentes ouviram e agora estão tentando refutar. E é aqui que a noite se torna particularmente interessante. A questão de se uma pessoa pode ser genuinamente corajosa sem também ser justa. Ou se a coragem a serviço de uma causa injusta é simplesmente uma forma mais perigosa de maldade. Você fala menos do que falaria em uma conversa individual. Em um ambiente de grupo, o ritmo é diferente. As ideias circulam. Alguém levanta um ponto, outra pessoa responde, e uma terceira leva a resposta para uma direção que o primeiro orador não esperava. E agora algo novo surge na sala, algo que não estava lá antes. Suas contribuições são, em sua maioria, perguntas. Boas perguntas, você espera. Perguntas que redirecionam a conversa quando ela ameaça se acomodar em um consenso confortável sem que nada tenha sido realmente estabelecido. Que introduzem a complicação que o grupo está tentando ignorar. Que mantêm em aberto a dificuldade que todos estão tentados a resolver muito rapidamente. O general, que está sentado a 2 sofás de distância, faz uma afirmação sobre coragem e virtude militar que é simultaneamente simplista demais e confiante demais. E você lhe faz uma pergunta sobre isso. E ele responde, e você faz uma pergunta complementar. E a conversa se aprofunda. É isso que você adora no simpósio. Não a comida, embora a comida seja boa. Não o vinho, embora o vinho ajude. A qualidade da atenção que uma sala cheia de pessoas inteligentes, relaxadas, alimentadas e suficientemente desinibidas pelo vinho para dizerem o que realmente pensam, em vez do que acreditam ser esperado delas, pode trazer a uma questão. Os melhores simpósios, em seus melhores momentos, parecem algo coletivo acontecendo, como se a própria sala estivesse pensando. Como se as mentes individuais, de alguma forma, contribuíssem para algo maior do que a soma de suas partes. Esta noite é uma dessas noites. Não o tempo todo. Há trechos em que a conversa é menos interessante, em que trava em um ponto que todos já abordaram de diversas maneiras, em que o vinho já fez um pouco demais do seu trabalho e o pensamento é menos preciso do que era uma hora atrás. Mas há momentos que são genuinamente vibrantes, com a qualidade particular da investigação colaborativa. A questão sobre coragem e justiça é um deles. Chega-se a um ponto com ela que parece real, que parece conquistado, que parece algo descoberto em vez de algo encenado. Você também precisará anotar isso esta noite. O simpósio termina, como costuma acontecer, gradualmente e depois de repente. Não há uma conclusão formal, nenhum sinal de que a noite acabou. As pessoas simplesmente começam a perceber que estão cansadas, que já disseram o que vieram dizer, que o vinho acabou e a conversa chegou a um ponto de repouso natural.
Você caminha para casa por ruas escuras. Isso não é metáfora. Atenas à noite é genuinamente escura, de uma forma que as cidades modernas jamais são. Não há postes de luz, nem fachadas de lojas iluminadas, nem o brilho de 1000 telas diferentes. A luz vem da lua e das estrelas, se o céu estiver limpo, da ocasional lamparina a óleo colocada em uma porta ou janela, das tochas carregadas pelos escravos de homens ricos que voltam para casa após os entretenimentos noturnos. O céu acima da cidade, livre de qualquer poluição luminosa, é brilhante de estrelas. Você conhece bem essas estrelas. Todos no mundo antigo conheciam bem as estrelas, porque elas são o sistema de cronometragem e navegação mais confiável disponível, porque marcam as estações do ano e ajudam a coordenar o trabalho agrícola, porque são objeto de intenso interesse filosófico e científico, porque também são, inegavelmente, belas, de uma forma que não requer nenhuma justificativa filosófica. Elas são simplesmente belas, e às vezes isso basta. Você caminha pelas ruas escuras e pensa na conversa no simpósio e na conversa desta tarde com Eufemo e na coisa que você percebeu quando Eufemo disse aquilo que lhe deu a peça que faltava no argumento. E você começa a compor mentalmente a passagem que vai escrever quando chegar em casa. Mas não esta noite. É tarde. Seu corpo, que está acordado desde antes do amanhecer, está enviando sinais claros sobre suas necessidades. E esses sinais não são filosóficos, mas urgentes. Você chega em casa. Sua esposa ainda está acordada, ou talvez tenha adormecido e acordado novamente. Ela costuma ficar acordada, não exatamente por ansiedade, mas pelo hábito de cuidar da casa, que não se desliga completamente só porque o dia, teoricamente, terminou. Você diz a ela que a noite foi boa. Ela pergunta sobre a nova peça do dramaturgo, e você conta o que sabe sobre ela, que não é muita coisa, mas o suficiente para uma breve e agradável conversa, antes que o peso do dia volte a se fazer sentir. Você verifica a lâmpada, reabastecendo-a se estiver quase vazia, aparando o pavio, ajustando-a para que dure a noite toda, caso alguém precise. Este é um ritual noturno, tão comum quanto respirar, tão necessário quanto dormir. Você se senta por um momento com sua tabuleta de cera e sua caneta à luz da lâmpada e anota a ideia que surgiu de Eufemos e a reflexão sobre coragem e justiça do simpósio. Não totalmente desenvolvidas. Você não pode desenvolvê-las completamente esta noite. É tarde demais. Sua mente já não está suficientemente afiada para isso. Mas o suficiente. O suficiente para manter a forma do pensamento até amanhã, quando você retornará a ele com olhos renovados e a paciência de uma mente que descansou, reabasteceu as energias e está pronta novamente para trabalhar. Você coloca o tablet de lado. Você se deita em seu colchonete. A lã não é mais confortável do que era esta manhã. Ou seja, não é particularmente confortável. Mas seu corpo está cansado o suficiente para que isso não importe. A pequena chama da lâmpada projeta seu círculo de luz em movimento na parede em frente a onde você está deitado.
Lá fora, a cidade está silenciosa, como as cidades desta época da história são silenciosas à noite, genuinamente, profundamente silenciosa. O tipo de silêncio que permite ouvir as batidas do próprio coração, se você prestar atenção. Você não presta atenção às batidas do seu coração. Você se deita à luz da lâmpada e pensa, brevemente e sem urgência, sobre a questão em que tem trabalhado. O argumento. A lacuna que Eufemos ajudou a preencher. A nova questão que o fechamento da lacuna abriu, diferente e mais interessante do que a questão inicial, como costuma acontecer. Há algo, você pensa, sobre a relação entre ignorância e investigação que você ainda não compreendeu adequadamente. Algo sobre o fato de que não saber não é uma deficiência a ser superada, mas uma condição a ser vivida com cuidado. Algo sobre como as perguntas que perduram, aquelas que permanecem com você por anos, às quais você retorna repetidamente de diferentes ângulos, encontrando novas abordagens, novos problemas, novas respostas parciais que se transformam em novas perguntas. Não são as perguntas que cedem ao seu primeiro esforço, ou ao 10º, ou talvez a qualquer esforço, mas que rendem algo no processo, não na resposta, no processo. A filosofia, você pensa, não pela primeira vez, mas de forma diferente de como pensava antes, com a leve reorientação de uma crença antiga que foi iluminada por uma nova perspectiva. Não é primordialmente uma prática de chegada, é uma prática de jornada. O valor está no movimento, na atenção sustentada, na recusa em se contentar com uma resposta que quase funciona, na disposição de conviver com a incompletude pelo tempo que ela for honestamente o que a questão exige. A lâmpada oscila. Você fecha os olhos. Lá fora, as estrelas continuam sua lenta rotação sobre a cidade escura. Os galos voltarão antes do amanhecer. Os vendedores de pão montarão suas barracas na ágora. Cratinos, onde quer que esteja esta noite, provavelmente ainda está errado sobre a justiça. Eufemos voltará amanhã ou depois de amanhã com mais perguntas, diferentes, já que as perguntas do dia anterior geraram uma nova safra no solo fértil de uma mente jovem que finalmente, irrevogavelmente, começou a pensar. E você estará lá, encostado na coluna à sombra da estoa, esperando, perguntando. O dia, em sua totalidade comum, banal e infinitamente rica, termina. E amanhã ele recomeça. O sono vem, como sempre, em seu próprio tempo. Não porque você tenha terminado de pensar. Você ainda não terminou de pensar. Se tudo correr como esperado, você não terminará de pensar em nenhum momento antes que a questão do pensamento se torne acadêmica. Mas porque pensar, como todas as outras atividades do corpo, exige repouso para continuar. Porque a mente que não dorme eventualmente deixa de pensar com clareza.
E pensar com clareza é a essência. A prática, a disciplina diária, comum e corriqueira, que é a sua vida, o seu trabalho e a sua pequena, lenta e persistente contribuição para a grande questão inacabada do que significa ser um ser humano, tentando compreender a si mesmo. Você dorme. A lâmpada queima por mais um pouco. Então ela também se apaga. E o quarto fica escuro. E a cidade fica silenciosa. E em algum lugar na profunda noite ateniense, no espaço entre uma pergunta e outra, o silêncio contém